UFAM Esportes. Apoio Cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. Está no ar o programa UFAM Esportes e você é nosso convidado por uma hora. Essas imagens que você vai ver daqui a pouquinho são imagens do projeto Diminuindo o Contraste, um projeto em parceria da Universidade com a Prefeitura de Manaus. E nós estamos homenageando ao professor Dr. Idenberg Frota, reitor da UFAM, a professora doutora Márcia Perales Mendes Silva, pró-reitora de Extensão e Interiorização, ao prefeito Serafim Correia, a doutora Paula Valério e a professora Cátia Valina, subsecretária e secretária de Ação e Cidadania da Prefeitura, o professor doutor José Cirino, secretário da CEMED, e todas as equipes da Proeste, Prefeitura, SEMASC e CEMED, que criaram este projeto, que é um projeto bastante importante para a universidade, que envolve em torno de 450 alunos com dificuldades financeiras, que certamente, não havendo essa oportunidade, não poderiam estar realizando um pré-vestibular. E deste pré-vestibular, por que nós abrimos as imagens do programa com essas fotos, com essas pessoas que estão aparecendo? Porque este programa principalmente trata de qualidade de vida. E qualidade de vida para nós é saúde, e é justamente este o tema do nosso programa de hoje. Qualidade de vida e saúde, onde você vai ter vários temas onde nós vamos abordar a importância da atividade física para a saúde dos nossos indivíduos, da população de uma maneira generalizada. Nós temos aqui nos nossos estúdios a presença do professor doutor Aristóteles Conte Alencar, cardiologista, que vai estar conosco e vai estar dando uma contribuição muito grande para a população amazonense, para todas as pessoas que nos assistem no programa de hoje ao vivo, programa de hoje à noite, às 21 horas, amanhã na reprise, no sábado também e no domingo. Então você tem toda a oportunidade de estar participando conosco hoje, ao vivo, e vai estar podendo acompanhar o programa durante todos esses dias aí, onde você vai ver e rever as matérias que estão sendo comentadas hoje. Ari, prazer em te ver, muito obrigado inicialmente por você ter vindo ao nosso programa, e o convite é para falar de saúde. Eu agradeço ao honroso convite que você formulou e cumprimento os telespectadores da TV UFAM. Nos colocamos à disposição, Gilmar, para tentarmos repassar algumas informações úteis para a comunidade. Nós vamos começar o programa nesse tema agora, Atividade Física e Saúde, chamando o VT do Agita São Paulo, que foi nos cedido gentilmente pelo Vitor Matissudo, que é o coordenador do Agitamundo. Vamos lá. Só no Brasil, 300 mil pessoas morrem por ano devido a doenças cardiovasculares. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com uma receita simples e barata. O Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, CELAFISCS, realiza um trabalho pioneiro. Desde 1996, desenvolve um programa de estímulo à prática da atividade física. É a Cidadania Ativa. O trabalho ganhou dimensão de política pública de saúde em 1996. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo convidou o CELAFISCS para elaborar um programa de atividade física para todo o estado. Assim nasceu o Agita São Paulo. Agita São Paulo é um programa que veio para combater o principal inimigo de saúde pública, o sedentarismo. Agita São Paulo é uma iniciativa do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, o CELAFISCS, e da Secretaria de Estado da Saúde, junto com mais de 200 instituições parceiras que representam o setor governamental, o não governamental, o setor privado, todos juntos para combater esse grande inimigo, o sedentarismo, que tomou conta da nossa sociedade. Em 2 anos, o programa foi reconhecido como modelo pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro obstáculo a ser vencido foi o da comunicação.
criar uma linguagem capaz de sensibilizar o cidadão para a necessidade da prática de atividades físicas no mínimo 30 minutos por dia. Assim nasceu a marca Agita e o mascote do programa, o Meiorito. O foco está centrado na possibilidade que qualquer pessoa tem de incluir a atividade física no seu dia a dia. E existe uma fórmula básica, que se sabe de toda a ciência acumulada, que basta pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, na maior parte dos dias da semana, se possível todos, e no mínimo 5, para que nós consigamos corrigir todos esses problemas, preveni-los e algumas vezes tratá-los também. Então nós queremos lembrar que atividade física não é necessariamente você sair correndo, e sim qualquer movimento que você faça e que tenha um gasto energético acima do repouso. Nós do Agita São Paulo queremos que você dê sentido para os 30 minutos pelo menos que você faça. E quando a gente fala em sentido, é para que não pense só em mexer mecanicamente. Pense no objetivo, dê uma alegria, pense que você está construindo saúde, pense que é um momento para você refletir, para meditar, para ter um amigo ao lado, para assobiar, para escutar o passarinho, enfim, associe qualidade nesses 30 minutos. Para levar ações de cidadania ativa a toda a população, os Selafisques e seus parceiros agitam em toda a comunidade, mas escolheram 3 públicos específicos para enfatizar as ações: o escolar, o trabalhador e o idoso. O programa Agita conta com mais de 350 parceiros e centenas de colaboradores para cumprir um calendário anual de eventos, com a formação de um colegiado composto por diferentes representações governamentais e não governamentais que se reúnem mensalmente para compartilhar experiências bem-sucedidas e compactuar metas e ações comuns. Como parte dos mega-eventos, o Agita São Paulo inclui no seu calendário anual o Agita Trabalhador. Realizado no dia 1º de maio, promove atividades em conjunto com as empresas, instituições e a comunidade. O Agita Galera, Dia da Comunidade Ativa, ocupa as mais de 6.000 escolas públicas do estado de São Paulo na última sexta-feira de agosto. Muitas atividades do Agita foram incorporadas às atividades permanentes das escolas. No Dia Internacional do Idoso em setembro, o Agita Melhor Idade promove eventos divulgando atividades físicas adequadas aos indivíduos acima de 60 anos de idade. O Agita é um dos principais protagonistas do Dia Mundial da Atividade Física, o Agita Mundo, apoiado pela Organização Mundial da Saúde no dia 6 de abril. Uma estatística mundial mostra que cada dólar investido no estímulo à atividade física representa a economia de 2 dólares em gastos com saúde. Com a divulgação do programa Agita, várias empresas, órgãos públicos, hospitais e outras instituições já realizam ações permanentes para seus funcionários e colaboradores. Em algumas cidades do interior de São Paulo, prefeituras adotaram as ações do Agita como parte da política pública e da inclusão social. Portanto, esse é um grande desafio das políticas públicas dos municípios. Incentivar a população a ter uma vida mais saudável. E para isso, nós precisamos contar com todos os profissionais de saúde, os profissionais da atividade física, os educadores dos nossos municípios, para que a gente possa ter uma população cada vez mais saudável, uma população que tenha menos doença, uma população que possa ser mais feliz. Isso tudo pode ser conseguido a um custo extremamente baixo, praticamente a um custo zero. Basta vontade política
E para isso nós temos aí a parceria da Secretaria Estadual de Saúde, ajudando e assessorando os municípios nesse projeto que é de fundamental importância para reduzir os custos da saúde e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Hoje em dia, mais de 150 prefeituras desenvolvem o Agita como política local de promoção da saúde. O conceito do programa, integrando as propostas independentes dos espaços, tem um efeito ampliado. Proporciona a revalorização de praças, parques e calçadas e estimula a construção de ciclovias e pistas de caminhada como forma de incentivar o transporte fisicamente ativo. O trabalho do Selafisques ultrapassou fronteiras. O conhecimento produzido no desenvolvimento do conceito Agita levou o programa a outros estados brasileiros e países das Américas e Europa. O Agita São Paulo inspirou, devido ao seu impacto positivo, um Agita Brasil. O Agita São Paulo inspirou a formação de programas por todas as Américas, primeiro na Colômbia, depois na Argentina, depois na Guatemala, na Venezuela, no México, no Canadá, enfim, todo o continente americano hoje está unido numa rede chamada RAFA, Rede das Américas para a Promoção de Atividade Física, que foi o Agita São Paulo que inspirou e coordena. O Agita São Paulo também inspirou a Organização Mundial de Saúde a celebrar o Dia Mundial da Saúde aqui em São Paulo e em todo o mundo. A diretora mundial esteve aqui, dando início às festividades e às celebrações do Agita Mundo. O programa Agita São Paulo é modelo de política pública para a promoção da saúde e bem-estar social. Com baixo custo de implantação e alto poder de mobilização popular, o Agita integra prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, educação para a vida e cidadania ativa. Pois é, como você viu, hoje é o dia do Agita Mundo, amanhã é o Dia Mundial da Atividade da Saúde, aliás, e você viu nesse vídeo, aquele programa, o programa Agita São Paulo, é uma política pública de São Paulo. Ari, qual é o problema que nós temos no Amazonas para implantar uma política dessa forma, já visto os custos são baixíssimos? Gilmar, eu acredito que esse tema seria motivo de uma tese de doutoramento para sociologia. É a dificuldade que nós temos de implantar esse tipo de atividade no nosso estado. Foi uma dificuldade muito grande para implantar, por exemplo, o programa de tabagismo, uma resistência em vários setores, até que hoje o programa tem uma abrangência muito grande. E outros programas de saúde pública. Eu acredito que necessitaria de um comprometimento formal das autoridades constituídas, dos gestores dessa área, e que essas pessoas sejam envolvidas com o tema. Porque um programa como esse, do Dr. Matsudo, que deixou de ser o Agita São Paulo, transformou em Agita Brasil, Agita Mundo, é um programa que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, esse programa, que
foi criada aqui no Brasil, deveria ter um desenvolvimento razoável aqui em Manaus. Então, quem perde com isso, com certeza, é a população. E você vê, hoje em todo mundo, e aí para quem não sabe, é bom informar, em todo mundo hoje existem atividades aí como caminhadas, passeios de bicicleta, ginástica na rua, e nós fizemos isso durante 3 anos no nosso estado. Tivemos uma mobilização em vários municípios, e a partir daí nós entregamos esse projeto para o governo. Já visto que quem tem este recurso é o governo, não somos nós. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Para quem não conhece, o Aristóteles é uma pessoa extremamente envolvida com a área esportiva e é uma das pessoas, um dos médicos que acabou facilitando a participação do profissional de educação física nesta área de saúde, e já vista são profissionais de saúde. Então, essa dificuldade, ela tem a ver com o gestor, virou política de governo? Teoricamente, sim. Ela deveria fazer parte do organograma do governo. Porque, como o Dr. Matsudo falou na exposição, o sedentarismo hoje é considerado o maior fator de risco para inúmeras doenças. Por exemplo, as principais causas de mortalidade no mundo todo, inclusive a nossa região, que é uma região pobre, de clima quente, úmido, onde nós temos malária, leishmaniose, dengue, mas é a doença cardiovascular. E a segunda causa de mortalidade é câncer. Então, esse grupo de doenças cardiovasculares e o grupo de doenças do câncer se beneficiam com a atividade física. Então, existem inúmeros trabalhos que mostram que as pessoas que praticam atividade física regular apresentam menor índice dessas doenças. A relação médico-profissional de educação física foi facilitada, inclusive, por sua participação. Você teve uma participação importantíssima, até tentando destacar esta importância do profissional de atividade física. Esse contexto mudou? Tem melhorado? Tem melhorado, tem melhorado. Por muito tempo, a saúde ficou centralizada na figura do médico. Tudo que não existia, por exemplo, o profissional da nutrição, o profissional da fisioterapia, o profissional da enfermagem. Pra você ter uma ideia, quando eu estudava no Hospital Getúlio Vargas, nós tínhamos uma enfermeira para todo o hospital. Hoje nós temos mais de 20 enfermeiros com curso superior. Então, o médico deixou de ter aquele papel, assim, vamos dizer, central no processo da saúde, e para que haja espaço para todos os profissionais. Então, hoje nós temos que ter trabalhos para a equipe de saúde funcionar, porque a saúde não é simplesmente a ausência de doença, e sim o bem-estar físico, psíquico, social do indivíduo. Então, nós temos que ter numa equipe de saúde um assistente social, nós temos que ter um educador físico, nutricionista, um fisioterapeuta, um bioquímico, um odontólogo. Então, diluiu, a responsabilidade diluíram. Então, nós temos que ter. Agora, em relação especificamente com a atividade física, hoje não se admite mais que o médico prescreva atividade física. Mesmo porque no seu currículo não existe a disciplina. É o professor de educação física, a professora também de educação física, que vai determinar o tipo da atividade física, a intensidade, a duração, a frequência, o tipo de roupa que a pessoa vai utilizar. Enfim, vai prescrever o exercício. E como você está vendo, aqui nós temos o nosso kit da Fármaco da Amazônia, como havíamos prometido no programa anterior. Esse aqui já tem dono, provavelmente daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso sorteio, alguém vai levar esse kit, mas para a semana que vem você já está concorrendo novamente. Não esqueça, você pode participar do programa através do telefone 3234-5562, emitir sua opinião, fazer sua pergunta, o Dr. Aristóteles está aqui e você pode participar conosco. Vamos ao intervalo, um breve intervalo e já voltamos. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, não deixando de forma alguma você esquecer que o telefone é o 3234-5562, onde você pode participar, fazer suas perguntas e principalmente concorrer a mais um kit da Fármaco da Amazônia. Esse kit aqui que tem reumato gel, tem mel sem tosse, o spray sem tosse, loção antiacne. São vários produtos da Fármaco da Amazônia, que é um colaborador nosso, está passando para você. Você ligue e participe no 3234-5562. Ari, fomos ao bairro da Compensa, tivemos uma conversa com os comunitários do bairro da Compensa, mostramos para eles alguns aspectos relacionados à atividade física, nós vamos ver o VT e eu queria que depois você comentasse as imagens. Vamos lá.
No CDC da Compensa, no último domingo, aconteceu a abertura do campeonato amador Supermaster para os praticantes com idade superior a 45 anos. A reportagem do Fan Esportes foi até o local conhecer a realidade dos boleiros de fim de semana. A idade de 45 anos, eu tenho a data de nascimento de 1961, 60, 59 e descendo a data de nascimento dele. O campeonato começa dia 15 e nós temos 3 jogos por sábado. Começando o primeiro às 13 horas e 30 minutos, né? Terminando por volta de 18h10, 18h15 aproximadamente. O CDC da Compensa, graças a Deus, a gente tem vindo fazendo grandes competições aqui, né, na minha gestão aí, e dando essa oportunidade para os comunitários praticar o esporte, né, aos finais de semana com os campeonatos, né? Tanto os amadores, primeira divisão, a segunda divisão, os Masters e os Supermasters. Jogadores com 40 anos, 50 anos, né? Quer dizer que nós estamos fazendo esporte para todas as categorias, para todas as idades, né? Entendeu? Isso é uma importância muito grande, né? Isso foi uma coisa de projeto que a gente planejou, fazer o esporte para todas as idades. Pois é, justamente por isso que nós fomos ao bairro da Compensa. Por quê? Porque ele falou do final de semana e nós temos uma preocupação muito grande com o atleta de final de semana. Essa é uma preocupação também no meio médio. A orientação que se dá, a mensagem que deve ficar muito clara, Gilmar, é que geralmente o atleta de final de semana, ele morre no final de semana. E nós podemos observar na reportagem que são pessoas da idade acima de 40 anos. 40, 50 anos, como o coordenador falou. Nessa faixa etária já existem alguns riscos. O paciente é hipertenso, tem um excesso de peso, ou tem diabetes, colesterol elevado, ou seja, antes de iniciar esse campeonato, eles teriam que fazer obrigatoriamente uma avaliação médica prévia para afastar qualquer fator de risco que estrague uma competição tão agradável e bonita e transforme em uma situação desagradável. E nós podemos observar, quando nós estávamos lá, que as pessoas entram para jogar sem nenhum tipo de alongamento, aquecimento, é uma preocupação muito grande. Então, nós estávamos lá e a pessoa colocou a camisa e entrou em campo. Isso aí vai ser o papel do educador físico, levar essa mensagem de orientação. E por falar em educador físico, a dificuldade que nós temos há anos, nós estamos tentando, junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, colocar um profissional de educação física, e quando falo da Secretaria de Saúde, principalmente nos centros de saúde. Porque quando nós falamos de Secretaria de Saúde, na verdade nós estamos falando, isso é um discurso antigo, nós estamos falando de Secretaria de Doenças. Por quê? Porque as pessoas só procuram as secretarias quando já estão doentes. E a ideia era nós termos o profissional de educação física nos centros de saúde, para que esse acompanhamento pudesse acontecer e pudéssemos fazer a prevenção. É uma ideia interessante ou não? Sem sombra de dúvida. Em todos os consensos das doenças, consenso são situações em que se reúnem especialistas, experts na área, e define o consenso, o que deve ser feito em relação a determinada doença. Então, o consenso de hipertensão, para o tratamento de hipertensão, o consenso para o tratamento de dislipidemia, que é colesterol elevado, o consenso para o tratamento e prevenção do câncer, todos eles incluem atividade física. Então, nós teríamos que ter, obrigatoriamente, junto ao paciente, um educador físico. Porque o mais difícil, Gilmar, não é tomar o remédio em si, o mais difícil é mudança de estilo de vida. É o indivíduo praticar sua atividade física orientada, não é de uma forma indiscriminada. Calçar um tênis, sair por aí, não. Tem que ter uma orientação adequada. Nós vamos chamar também o VT com o seu Raimundo Souza, e ele também destaca alguns detalhes do próprio campeonato do bairro lá da Compensa, e principalmente esses aspectos relacionados à atividade física à vontade, onde eles podem fazer, é uma atividade agradável, as pessoas se sentem bem, estão com uma participação muito grande no bairro, mas o que nós fomos justamente destacar nessa matéria e no bairro era justamente essa nenhuma preocupação de você ter o acompanhamento do profissional, tanto o médico quanto o profissional de educação física. Vamos lá. Aconteceu com um amigo nosso lá no campo do CSU,
onde foi uma morte até inexplicável, né, que nem sabe o motivo, que apenas num tiro de meta do goleiro, ele dominando a bola no peito, dominou e automaticamente caiu morto, né? E um rapaz de apenas 18 anos faleceu. E nós não sabemos até hoje o motivo dessa situação. Isso aconteceu em que época? Eu creio que há uns 10 anos atrás que aconteceu essa situação. Foi no campo do CDC ou no campo do Estrela? CSU, no campo CSU da Compensa. Isso ilustra exatamente o que nós estávamos falando. Isso acontece entre profissionais de futebol, imagina o que acontece com uma pessoa que não tem nenhum preparo físico. A morte súbita na atividade física é algo dramático, principalmente quando o atleta é novo. O que o rapaz acabou de falar, isso ocorre, por incrível que pareça, Gilmar, diariamente. Só o que a imprensa divulga, por exemplo, quando aquele camaronês Mark Vivian Foe, rapaz de 20 e poucos anos, morreu, todo mundo vendo, o mundo literalmente vendo pela televisão, aquele outro do São Caetano, um outro também na Europa, um time português. Então, essas mortes súbitas, que são vistas pelo mundo todo, em modalidades de elite, como é o futebol, aí chama atenção. Mas isso que ele falou, isso ocorre diariamente. Entendeu? Então, a morte súbita no esporte é muito mais comum do que se imagina. Agora, não tem a devida divulgação, por exemplo, esse caso que o rapaz falou, eu vim saber agora, após 10 anos, não aparece. Exato, não aparece. Então, isso reforça a necessidade de uma política de prevenção. Tá? E nós temos que ter educador físico, porque hoje o professor de educação física, ele tem inúmeras disciplinas, bioquímica, fisiologia, ele entende um pouco do funcionamento do aparelho cardiovascular. Então, ele jamais iria prescrever uma atividade física extenuante para uma pessoa que tenha problema. Então, antes da atividade física, é importante uma avaliação médica. E nós vamos já ver agora uma imagem do atleta de futebol para ilustrar ainda mais o que nós estamos falando. Vamos lá. Atleta de futebol. Tive assim atacou assim uma convulsão em mim, no estômago, eu acho. E disso veio me levar a eu chegar até fazer um exame, né? Fiz exame batimento cardíaco, fiz endoscopia, fiz uns 3 exames, né? Mas graças a Deus tudo deu ok. Não tinha nada muito grave e foi assim. Pois é, essa preocupação que ele teve, não é todo mundo que tem, e isso tem que ser rotina na vida. Tem que ser rotina. A partir de que idade, Ari, que nós devemos... Qualquer atividade física, qualquer idade que vá se submeter a um esforço físico, você tem que avaliar. Por exemplo, uma criança que vá numa academia, fazer uma parte aeróbica ou uma natação, se a criança tiver uma arritmia, ou possuir uma má formação congênita, nascer com o coração defeituoso, ela pode morrer na prática da atividade física. E vão culpar a atividade física. Não, a culpa não é da atividade física. Nós temos um exemplo muito clássico do deputado Luiz Eduardo Magalhães, que foi de conhecimento nacional, à época ocupava a presidência da Câmara. Ele fumava aproximadamente 80 cigarros por dia. E após uma noite de festa, alguma coisa assim, como divulgou a imprensa, ele foi fazer uma caminhada em Brasília e morreu, fez uma parada cardíaca. E, coincidentemente, era o Congresso Mundial de Cardiologia, estava no Rio de Janeiro, e um jornal daqui de Manaus ligou para mim, para o celular, para que eu falasse sobre os malefícios da atividade física. Não é por aí. Tá? Então, era um paciente comprometido, as artérias obstruídas, fumava muito, e foi fazer uma atividade física numa hora inadequada. Porque, na verdade, a atividade física não tem malefício, desde que você tenha algumas preocupações. Perfeito. Nós chamamos também, estivemos no Vivaldo Lima no domingo passado e conversamos com o prefeito. Você vai acompanhar a nossa matéria. Veja, tanto a Secretaria de Esportes quanto a Secretaria de Saúde têm programas próprios em relação a isso. E a atividade física é algo que acontece em toda a cidade. Diria que até agora, cada vez mais intenso, nas ruas, nas praças, na Ponta Negra, nos parques, você vê pessoas caminhando. Claro que eu também entendo que a Prefeitura precisa participar mais ativamente e ampliar mais esses espaços, e isso estamos tomando algumas iniciativas, como a construção do Parque Lagoa do Japim e o Parque Ponte dos Bilhares. Os dois, o primeiro, Ponte dos Bilhares, já em processo de licitação, e o Parque Lagoa do Japim na conclusão do projeto para termos o orçamento e em seguida licitarmos. Eu espero que daqui a um ano Manaus já tenha esses 2 novos espaços
que vão permitir que pessoas da nossa cidade possam desenvolver atividade física e, com isso, ter melhor saúde. Nós sabemos que é importantíssimo, e a Organização Mundial de Saúde até recomenda, a participação do profissional de educação física na própria prevenção, na própria atividade desenvolvida por esses profissionais, para que as pessoas da cidade, da população, possam desenvolver bem adequadamente essas atividades. Há algum plano da Secretaria de Saúde de incorporar algum profissional de educação física nos seus postos? Veja, os profissionais de educação física na Prefeitura trabalham basicamente na CEMED, que é a Secretaria de Educação, cuidando das crianças, e na Secretaria de Esportes. A sugestão que você faz é de que eles também atuem na Secretaria de Educação. Talvez seja mais conveniente nós integrarmos as 3 secretarias e, com isso, podermos atender o que você coloca. Até para trabalhar a questão da prevenção. É muito melhor. Sem dúvida, é melhor prevenir do que remediar. Nós falávamos exatamente disso, e o profissional de educação física é atrelado à Secretaria de Saúde, não apenas na educação e no esporte, como é uma coisa comum. Por quê? Porque nós trabalharíamos a questão da profilaxia. Isso é uma política que tem que ser pensada, nós temos como intervir, já visto que nós estamos tentando isso aí há muitos anos, não conseguimos ainda colocar isso na cabeça dos nossos dirigentes maiores. O prefeito Serafim mostrou uma sensibilidade ao tema, e eu me lembro muito bem do prefeito, ele sempre caminhou ali perto do Veraldo, sempre fez caminhada de rua e sempre caminhou no Parque do Idoso. Ele é um usuário do parque, então ele sabe da importância. E ele deu para perceber que ele está aberto à proposta. É muito importante tirar o professor de educação física só daquela atividade física escolar. Ele falou que o professor está vinculado à CEMED, então tudo bem, ele tem que ficar vinculado à CEMED, mas é importante também que ele se vincule à Censa, para dar assessoria aos tratamentos não medicamentosos, como nós chamamos. Porque, por exemplo, hipertensão e diabetes, se você focalizar só no remédio, é uma coisa. Agora, se você der o remédio e orientar o paciente à redução do peso, se alimentar melhor, fazer mais atividade física, o resultado é muito melhor. E eu falo até mais, você, na verdade, você trabalhar essa questão da prevenção, fazendo com que a pessoa, o indivíduo que procurar esses postos de saúde, eles possam ter um acompanhamento profissional de educação física, onde ele possa estar orientando. Nós aproveitamos no domingo, o professor Thales Versosa estava no estádio, e nós conversamos com ele, né? E ele também ressaltava essa importância também da atividade física, da importância do próprio futebol para você desenvolver essa prática de atividade saudável. Então, as modalidades que nós poderíamos estar aí agregando os valores para que o pessoal da população pudesse estar sendo beneficiado. Quais seriam as melhores para estarem sendo incorporadas? Gilmar, existe um consenso sobre a caminhada. Tá? Então, as pessoas devem caminhar diariamente. O Colégio Americano de Cardiologia ele preconiza que a atividade física deve ser, no mínimo, 30 minutos por dia, por cada vez. E, de preferência, todos os dias. Então, o telespectador do seu programa, que é uma audiência muito grande, vai dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, eu não tenho dinheiro para pagar um personal. Então, ele pode procurar um centro, por exemplo, centro social urbano, o Parque do Idoso, e se aconselhar com um profissional de educação física do que ele deve fazer. Tá? Vamos ouvir aí o que fala o professor Thales Versosa. Eu entendo que essa atitude de vocês é muito boa, né? Enquanto profissional da área de educação física, eu vejo isso com bons olhos e tenho certeza que a Federação de Futebol do Amazonas vai usufruir dessa situação se realmente ela se concretizar. Eu acho que é um movimento importante e que o profissional de educação física tem lugar em todos os ramos de atividade da sociedade atual. É isso, né, Ari? Eu acho que o profissional de educação física deixou de ser coadjuvante, hoje é um ator importante, é um profissional de saúde, é bom lembrar a você, telespectador, hoje o profissional de saúde, ele é reconhecido há muitos anos, algumas pessoas não encaram. Essa parceria médico-profissional, cada dia nós estamos vendo mais nas academias também. Isso aí antes de você iniciar a atividade física, você passa pelo médico. Eu gosto de reforçar isso aí, o médico não prescreve atividade física, o médico ele dá as condições para que o professor prescreva, ele faz um teste ergométrico, mede a pressão arterial, faz o eletro em repouso e entrega o paciente ao educador físico. E ele vai se encaminhar. É muito importante isso aí. E a cada dia, no nosso estado principalmente, nós temos visto muita participação de pessoas que são sedentárias, de uma hora para outra se incorporam numa atividade física.
Existem muitos problemas que estão chegando ao seu consultório, nos próprios centros de saúde, relacionados à atividade física sem nenhuma Infelizmente ocorre. Utilização indevida de drogas, principalmente por jovens que usam anabolizantes, isso tem que ser extinto, tá? E a prática inadequada, quando o indivíduo faz uma carga superior ao permitido ao seu organismo. Infelizmente ocorre. Essa questão da preocupação com a vestimenta, com a roupa, com o tênis, com o horário, qual é secundário. A recomendação? Isso aí deve ser secundário. Tá? O horário é o melhor que você tem que fazer. Se o indivíduo pode fazer de manhã, ele faz de manhã. Agora, o que se recomenda de manhã é evitar esforço súbito. É só olhar o gato. Quando acorda, o gato se espreguiça, ele se alonga e depois que ele começa a sua vida normal. Então, não levante da rede ou da cama e imediatamente sair correndo. Faça gradualmente você vai aquecendo o corpo e faz a atividade. Ari, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi extremamente importante. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão aproveitar algumas informações e nos colocamos aqui à disposição para que você volte em uma próxima oportunidade. Eu agradeço o honroso convite e reforço o seguinte, para você ter boa saúde é melhor prevenir. Então, não fumar, sob hipótese alguma, alimentação adequada e atividade física regular. E dia 8, sábado agora, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos participar da atividade pela Fundação SECOM. Junta tudo e você pode ligar e participar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre futebol. Temos aqui nos nossos estúdios o Ari Neto, o homem, a voz dos rádios aqui na TV, aqui na telinha com você. 3234-5562. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. De volta com o Fã Esportes e você já sabe, o nosso kit da Fármacos da Amazônia, você pode participar, esse aqui daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio, mas você pode, nós temos mais um para a semana que vem, 3234-5562, não esquecendo que durante toda a semana você pode concorrer, é só ligar, tentar falar com alguém, deixe o seu nome, deixe o seu telefone e você vai estar concorrendo. Amanhã é dia do jornalista, hoje nós temos aqui em nossos estúdios o Ari Neto, que é a voz dos rádios, que hoje vem para a telinha, está aí desde 1967, na antiga Rádio Baré, o pessoal mais antigo já conhece, então da Rádio Baré, antiga Rádio Baré, hoje na Rádio Rio Mar e dia 10 de janeiro completa 40 anos de carreira. Então nada melhor a homenagear o jornalista, homenagear o cronista esportivo, Ari Neto aqui em nosso estúdio. Bom, muito obrigado pela presença, boa entrevista. Olha, o prazer é todo meu e eu quero parabenizar o programa pelo brilhantismo, inclusive eu estou surpreso, já que eu lhe conheço através do rádio, nos bate-papos que nós mantemos nas resenhas esportivas, mas eu acho que você é um cidadão que também foi lapidado para fazer comunicação e você está fazendo isso muito bem no programa O Fã Esportes. E quero, acima de tudo, elogiar o brilhantismo do programa, porque hoje nós contamos, ainda há pouco, com a presença do Dr. Aristóteles Alencar, que aliás eu conheço desde menino, é um dos mais brilhantes cardiologistas, e ele deu uma aula aqui no seu programa. Então, de parabéns ao programa. Eu já ouvi comentários na cidade sobre o programa, as pessoas elogiando a maneira do programa, isso é muito bom. É mais um canal que se abre, não só para o futebol, mas para todas as atividades. Estou muito feliz com o convite e quero mandar um forte abraço a um velho amigo, que tive o prazer de reencontrá-lo aqui no canal O Fã Esporte, que é o Renato Alcântara, quase 40 anos, colega da velha guarda, e estou à sua disposição, Gilmar. Aproveitar também, Ari, nós temos aí a dona Rita Cássia, faz aniversário e está pedindo para que você mande um alô para ela. Fique à vontade. Com todo prazer, dona Rita Cássia, que Deus lhe proporcione muitos anos de vida, acima de tudo, com muita saúde, coisa mais importante, a saúde e a paz. Você tendo saúde e paz, aí você leva a vida, é o que nós desejamos para a senhora, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz.
E é isso aí, estamos aqui à sua disposição, Gilmar. O Ari é cronista esportivo e está aí na rádio, como já falei, há 40 anos. E nós trouxemos o Ari para falar da decisão do Campeonato Amazonense de 2006. Nós fomos ao Vivaldo Lima no domingo e você vai acompanhar conosco o que aconteceu no estádio Vivaldo Lima. O São Raimundo empatou com o Fast Itacoatiara em 1-1 na tarde deste domingo, no estádio Vivaldo Lima, conquistando o Campeonato Amazonense. Campeão da primeira fase do estadual, o São Raimundo jogava pelo empate contra o Fast Itacoatiara para ser o vencedor da segunda fase do campeonato e, consequentemente, o estadual de 2006. O Tufão da Colina conquistou de forma invicta a competição sem sofrer nenhuma derrota durante todo o campeonato, que foi dividido em duas fases. Na primeira fase, os 10 clubes jogaram entre si. Já na segunda, as equipes foram divididas em 2 grupos de 5. Mesmo com a chuva que caiu no domingo, quase 10 mil pessoas compareceram ao estádio Vivaldo Lima. Vários torcedores do Fast Itacoatiara vieram do município em carros particulares, ônibus de linha e transporte fretado. Os torcedores do São Raimundo compareceram ao estádio otimistas, trazendo, além de parentes e familiares, uma grande torcida organizada que não se conteve a cada lance do jogo e no momento do gol do artilheiro Delmo. Tiago, garoto, categoria de base, subindo para o time profissional. Como é que se sente depois dessa vitória, dessa conquista, na verdade? Não tem nada melhor que uma vitória dessa, um título, com essa torcida aí. Tá subindo, primeiro ano de profissional, é uma bênção. E agora, oportunidade foi dada, qual é a pretensão para o futuro? Copa Série B? Acho que valeu a garra da equipe, né, do pessoal aí novo, né, que chegou, teve participação direta no título. E agora é trabalhar para o início da Série B dia 15. Resultado que não era o que esperava, o time do Fast certamente. Preparar agora uma nova fase que é a Série C. Qual é a previsão do Fast para esse novo momento que é a Série C? Certeza, né? Nossa equipe trabalhou desde o começo do campeonato, da competição, buscando Série C, Copa do Brasil e também o título, né? Só, infelizmente o título não veio hoje, mas agora vamos trabalhar pensando na Série C para quem sabe subir para a Série B. E essa torcida maravilhosa que compareceu aí, dificilmente a gente via no estádio Vivaldo Lima uma decisão com quase 10 mil pessoas. Com certeza, né? A equipe do São Raimundo fez uma bela festa. A nossa torcida também, que veio de Itacoatiara, fez uma grande festa também aqui no Vivaldão. É isso aí, né? A expectativa é que o futebol amazonense venha a crescer cada vez mais. O Fast demonstrou que é um grande time, a gente sabe disso, a gente já sabe desde o começo que o Fast ia crescer. O Aderbal é um grande treinador, a gente sabe, não vamos discutir os méritos. Tanto o meu quanto o dele, a gente sabe que ele tem uma capacidade bem elevada do que a minha. Meu time foi melhor porque tem mais tempo de decisão, tem mais acostumado. Eles têm uns garotos novos que têm condições de representar meu estado do Amazonas. E digo mais, hein, o Fast deve subir para a Série B com o time que vem, com mais reforços, porque eu conheço o professor, vai reforçar mais o time com esse grupo para fazer um time homogêneo. Isso, quem sabe, em 2007 ter 2 times na Série B. Dia 15 começa o trabalho na Série B. Como é que é? Qual o planejamento do São Raimundo para tal? Nós vamos dar uma folga amanhã, na terça-feira recomeça, já com os reforços que estão chegando, para a gente começar a montar uma estratégia. Quem sabe a gente já estrear de pé direito, quebrar aquele tabu que sempre o time quando vai fora e perde. A gente já sonha em ganhar fora da Portuguesa para fazer 2 jogos em Manaus. Depois, quando sair mais para 2, a gente conseguir um resultado positivo, que é importante no futebol do ano, agora que é jogo de ida e volta. Ivan, estava ressaltando que as 2 equipes que chegaram à final do Campeonato Amazonense são equipes que são provenientes das categorias de base, 90% delas do futebol amazonense. Isso aí já é um prenúncio do que vai acontecer nos próximos campeonatos? Eu acho que sim, você foi muito feliz quando fala isso. Nós tínhamos hoje na nossa equipe, de fora apenas o Paulão, que está em Manaus há muito tempo, o Ismael no meio campo e o resto tudo são jogadores amazonenses, de ponta a ponta, de ponta a ponta. Eu citei 2 jogadores, aliás, e o Flávio Mendes, são 3. Mas isso eu acho que é uma insignificância para quem já importou tanto como o Amazonas, hoje você fazer uma final basicamente com jogadores amazonenses. E para mim, o grande destaque do jogo foi o garoto Thiago, que tem apenas 20 anos de idade. Primeiramente, honra e glória ao Senhor Jesus!
sincera e cheia de emoção, vibra com o azul do céu, levando o branco da paz e da harmonia, gritando tufão, tufão, numa explosão de amor e alegria. Começar com o público. Há muitos anos o futebol amazonense não tinha quase 10 mil pessoas no estádio, com bandeira, com fogo de artifício, papel picado. Que beleza, hein? É verdade. Eu fiquei feliz com a presença do público. Eu abri a jornada às 2 da tarde pela Rádio Rio Mar e ainda chovia. Eu, na abertura, eu dizia, olha, o público é pequeno. Mas aí a chuva foi passando e o público foi chegando. Eu fiquei muito feliz olhando as imagens, com a beleza, o colorido no anel do estádio Vivaldo Lima. A presença do público há muito tempo que eu não vi um público numa decisão de um campeonato amazonense. E eu vou dizer uma coisa, com toda franqueza, eu acho que nós tivemos um campeonato amazonense maravilhoso, sob todos os aspectos. Revelação, a equipe do Libermurro, vários craques, o Sul-América me surpreendeu, a própria equipe do América. Eu cheguei até a falar que aquela goleada que o Rio Negro impôs em cima do América não foi um resultado justo. A vitória do Rio Negro foi justa, mas não o placar, pelo que o América jogou. Nós tivemos revelações. O Fast Clube, para mim, foi uma surpresa. Ninguém esperava que o Fast, no meio do caminho com Lana, fosse para a decisão final. Eu aguardava o Nacional para a decisão. Eu aguardava um São Raimundo. O próprio Atlético Rio Negro Clube e o Grêmio Quariense, que foi o campeão do ano passado. Mas foi um campeonato empolgante, Gilmar. A única coisa que eu não gostei foi esses jogos, quarta tarde, quinta. Para mim, eu falei na resenha da Rio Mar, um de respeito ao torcedor. Você sabe que o Operário, o torcedor lhe larga às 18 horas. Quando nós poderíamos ter feito, ao invés de jogos quarta e quinta tarde, uma rodada dupla no sábado. Então, são pequenas coisas que a gente pode corrigir no próximo ano. Nós já estamos nos preparando agora para a Série B. Ari, nós vamos passar para você uma sonora agora do São Raimundo, né, para que você possa acompanhar aí a preparação física do São Raimundo já visando a Série B. Após a conquista do campeonato estadual de forma invicta, o elenco do São Raimundo inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. 4 são reforços para a segundona. O zagueiro Zacarias e o volante Macaé, que vieram do futebol goiano, além do meio-campista Marcos Cruz e do atacante Luiz Henrique, que defenderam o Nacional no Campeonato Amazonense. E trabalhar aí agora aí para que nessa Série B aí eu consiga fazer outras boas partidas também, para que outros clubes se interessarem também, para que seja contratado. E com certeza também meu desempenho vai ser maior ainda agora no São Raimundo. E eu fico muito feliz aí por estar aqui hoje de volta a Manaus de novo, né? A gente está chegando, não é para tomar lugar de ninguém não, mas para ajudar o grupo em si, do São Raimundo, a chegar à Série A. Agora você, como você está vendo, um trabalho de musculação, fortalecimento do trabalho do professor Ronaldo, para a gente ter uma campanha boa e sabendo que é uma maratona de muitos jogos, os jogadores têm que se preparar para a viagem e para jogar, que tudo é distante para nós. Pois é, Ari, importante destacar também, além do campeonato, foi excelente o campeonato amazonense, com o público voltando aos estádios, a participação das categorias de base, jogadores amazonenses, e aquilo que nós ressaltamos, quase 90% do campeonato amazonense de garotos e jogadores de nossa região. Esse foi o grande sucesso. Você me conhece, Gilmar, eu já falei com você há muito tempo, quando nós narrávamos futebol no Roberto Simons, eu sempre elogiei a equipe do Libermurro, porque eu sabia que ali estava florando, estava surgindo verdadeiros craques. A prata da casa eu valorizo muito. Eu gostaria que nós tivéssemos, que nós pudéssemos ver com carinho, no ano 2007, que as partidas preliminares sejam realizadas com juniores. O torcedor chega em campo, às vezes, em cima da hora. Ele chega mais tarde porque não tem nada para ver. Se você colocar preliminar de juniores, ali você vai ver os futuros craques do futebol amazonense. Então tem que se pensar nisso com carinho, colocar os juniores, como era antes aqui em Manaus. Nós tínhamos o jogo principal dos profissionais juniores, que é o chamado esfria-sol. Então, é bom que se repense isso, porque, mais uma vez, foi provado que o valor
do Amazonas, do atleta, do jogador, é uma coisa importantíssima. E nós temos craques aqui em Manaus. O atleta amazonense preparado, você está vendo, o título ficou na mão do time que merecia, né? Merecia, pela campanha. Terminou invicto, foi campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, merecia. Agora me surpreendeu o FAST, me surpreendeu. E o resultado, se você me perguntar, Ari, qual foi o resultado mais correto? Eu diria que foi o empate, o resultado mais correto, pelo que o FAST também jogou. E qual a tua perspectiva agora para o São Raimundo na Série B, FAST Clube na Série C e Rio Negro, que volta, depois de muitos anos, volta a participar de uma Série C? Eu fico feliz. Eu espero que leve o profissionalismo a sério aqui no Amazonas. Nós temos que honrar, principalmente, quando eu vou falar um pouquinho na Série C, porque, lamentavelmente, tem sido uma decepção a Série C para o Amazonas. Então, é importante que essas equipes se preparem e honrem o futebol amazonense da Série C, coisa que não vem acontecendo. Formar um elenco, mas um elenco competitivo. E na Série B nós conhecemos o São Raimundo se mantém na Série B, que ele se mantenha na Série B, e eu acho muito difícil. Eu sempre digo que a Série B para mim é mais difícil que a Série A. Mas que o São Raimundo procure se manter na Série B. Seria bom que ele fosse para A. Mas nós sabemos que é muito difícil, mas estou feliz. Acho que o São Raimundo está reforçando, está com um bom elenco aí, e vai fazer bonito, vai dar muitas alegrias para todos nós da crônica e para todos nós amazonenses. Ari, vamos aproveitar e você vai ser o convidado de hoje que vai sortear o kit da Fármaco da Amazônia. Pegue o papel, dá uma sacudida aqui. Sacode, pega o papel, diga o nome. Esse vai ser o premiado para a semana que vem. Você já sabe, você pode participar e também concorrer a esse kit da Fármaco da Amazônia através do telefone 32345562. Pode falar. Eu não sei se aqui é o nome todo, é Rian o nome da pessoa? Rian Villarrica. O nome dele é Rian Villarrica? Exatamente. Então, vamos lá. Rian Villarrica, você pode entrar em contato com a produção do programa através do 32345562. Você pode aí entrar em contato conosco, o kit vai ficar à sua disposição para você pegar. Você também que quiser participar, não esqueça, o programa é hoje ao vivo, agora. Daqui a pouco, às 21 horas, reexibe o programa. Amanhã, sábado e domingo. E você pode concorrer até quinta-feira que vem. É só ligar, entrar em contato conosco que você vai participar. Ari, obrigado pela participação. É um prazer muito grande ter aqui. Nós teremos aí um programa inteiro para conversar contigo pela experiência que você tem. Mas televisão é isso. Então, vamos aproveitar um outro momento, você vem aqui para comentar, trazer outras pessoas que são da rádio, porque é importante você ouvir a voz e você conhecer a pessoa, conhecer a figura da pessoa, que é tão importante e continua sendo tão importante no futebol amazonense, porque, além do município de Manaus, vocês atingem aí vários municípios do nosso estado. E essa mensagem é extremamente importante que vocês levam através da rádio. É verdade. De parabéns mais uma vez, meus agradecimentos. Eu quero agradecer a rapaziada aqui, todos os colegas que eu conheci hoje, cumprimentar cada um de vocês, pessoal que fica por trás, né, dos bastidores. Um abraço ao meu amigo Amarildo Silva, grande repórter que nós temos no Amazonas, e para o meu orgulho, pertence à Rádio Rio Mar, um dos grandes nomes do rádio amazonense. Quero agradecer, Gilmar, a você, o seu convite. E eu sempre falo, e falo isso há muito tempo, que eu gostaria que o futebol amazonense tivesse 2 Gilmar Couto, tivesse 2 Ivan Guimarães, pessoas desse quilate para suspender e sustentar o futebol amazonense. Obrigado você, Ari, obrigado também a todos vocês que participam, fazem o nosso programa melhor, e nosso convidado para na quinta-feira que vem você vai acompanhar um trabalho de handebol, onde nós teremos aqui um atleta da seleção brasileira, o Toronto, o Reginaldo Campos, que você vai conhecer. Então, estamos aqui preparando o programa para que você possa ter qualidade e variedade em assuntos importantes que você vai passar a conhecer. Não esqueça, 32345562 e você concorre ao kit e você pode participar mandando sugestões e perguntando algo importante que possa ser trazido para o nosso programa, fazendo com que esse programa fique melhor. Até mais, até quinta-feira. Thank you.
UFAM Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com.